Bem-vindos, amigos, ao Palavra de Honra. Você já sabe, você confere o Palavra de Honra na Jovem Pan News Campinas. Baixe o aplicativo jovempannewscampinas.com.br. Confere também pelas redes sociais Palavra de Honra. E tenho dito Palavra de Honra no Spotify, Instagram e por aí afora. No programa de hoje eu vou conversar com o médico ginecologista obstetra, Dr. Mauro Villarreal. Fique aí, hoje nós vamos conhecer um pouquinho da relação, da importância da vida do homem e da mulher em família, né? A saúde da mulher tem a ver também com o homem. Faça um break e a gente volta já. Doutor Mauro Villarreal, prazer receber você aqui no Palavra de Honra, viu? Você sempre enriquece os nossos encontros. Prazer é nosso e eu estou aqui para te homenagear em relação a isso, em relação a você trazer de uma forma clara, simples, fácil, tudo que é importante para melhorar a qualidade da vida de quem te assiste. Eu exagerei um pouco em falar que o homem ele é importante também para a saúde da mulher, e talvez vice-versa, né? Ah, com certeza. Também. Eu acho que a família, o homem e a mulher, no dia a dia, são que nem dois pilares de uma construção romana. Os dois têm que ter o mesmo tamanho, porque senão a parte de cima, que vai ser o batente em cima, ele vai cair. Um não é mais importante que o outro, e um tem que ajudar o outro. E um jeito de ajudar é tentando manter a saúde do outro. A saúde mental, a saúde psicológica, a saúde física. E a saúde física nada mais é do que uma prevenção. Os exames de rotina, o dia a dia da rotina, no caso ginecológica feminina. As pessoas parecem que não se preocupam muito com hormônios, com alterações físicas durante o namoro e durante até os primeiros momentos de uma relação duradoura, não é? Mas muitas brigas ocorrem e por vezes, não são culpa só do relacionamento, da maturidade, às vezes são culpa desses hormônios. Ou é uma utopia ou é uma bobagem isso que eu estou falando? Não, não é bobagem. A realidade é que a mulher ela tem uma oscilação hormonal. Quando eu falo em oscilação, eu não falo de oscilação de atividades psicossociais. Eu falo de oscilação hormonal durante o mês. Desde o início de uma menstruação até o início da próxima menstruação. Isso num período em que a mulher está menstruando, que vai mais ou menos dos 12 aos 50 anos. Durante esse período pré-menstrual, menstrual e pós-menstrual, as variações hormonais fazem com que a mulher milite em diferentes tipos de atitudes, que o homem precisa estar preparado para entender e aproveitar o melhor possível, porque a mulher em todas as fases ela é produtiva, em todas as fases ela tem que continuar fazendo a vida dela, ela tem que continuar cuidando do filho, da casa, principalmente com um monte de afazeres que surgiram a mais para a mulher hoje em dia. Quando ela acaba essa fase, ela vai entrar num período da menopausa, em que todos esses hormônios já não se produzem mais. Essa não produção hormonal também gera outros problemas. E o papel do homem do lado dela, nesse caso, é fundamental. Mas uma relação muitas vezes não aguenta fases menstruais, né? Eu acho que... Não aguenta no sentido assim de tolerância. Desgaste. Há um desgaste, né? Há um desgaste. Isso tem tratamento? Isso tem tratamento. Isso A mulher tem jeito. precisa menstruar? Não, a princípio não precisa menstruar. Mas é o tipo da coisa relacionada ao íntimo da mulher. Tem mulheres que eu proponho, você prefere não menstruar ou não menstruar? Não, eu quero menstruar. Eu me sinto limpa, é uma coisa importante para mim. E uma grande maioria fala, eu prefiro não menstruar. Essa mulher que prefere não menstruar, nós temos a possibilidade de interromper o ciclo. Interrompendo o ciclo, a TPM está fora, o período ovulatório, que é ruim, está fora, a menstruação, que é um período que às vezes diminui produtividade, diminui o network dessa mulher, está fora. Mas tem mulheres que gostam de viver aquilo. Para as que gostam, também nós temos medicações para melhorar um pouco a resposta dela em relação a essa agressão que a alteração hormonal provoca.
alteração ou essa escolha, né, pela menstruação ou por não menstruar, ela implica em medicamentos. Os medicamentos alteram o metabolismo até que ponto? Quer dizer, uma mulher ela passa a ter, sei lá, vai engordar um pouco mais, ela passa a ter uma alteração a ponto de modificar o seu organismo até que não se reconheça? Na realidade existe uma medicação a mais que está sendo colocada na circulação dessa mulher. É um hormônio sintético. Por isso que tudo é caso a caso, tudo é risco-benefício, é colocar na balança, é dar expectativa para a mulher de poder experimentar aquele modelo e chegar para mim, como médico dela, e falar, melhorei, não melhorei. Faz uma rede de tickets, isso melhorou, isso não melhorou, isso piorou, engordei, inchei, estou mais tranquila, fiquei nervosa, não consegui dormir. Traz para nós de novo. Vamos conversar juntos sobre isso. E vamos tentar adaptar, porque as dosagens hormonais também estão tentando se adaptar a menos efeitos colaterais. A diminuição da quantidade de hormônio e a seletividade deles também visa melhorar esses efeitos colaterais do ponto de vista de ganho de peso, inchaço, edema cerebral com irritabilidade, aumento de risco cardíaco e tudo mais. Fisicamente, qual é a melhor etapa na vida da mulher, né? Adolescência, infância, adolescência, maturidade, velhice. Eu acho que como homem, ela sabendo aproveitar todas as fases, a melhor fase da vida da gente é a que a gente está vivendo. E a gente tem que considerar isso e aproveitá-lo o máximo possível. É claro que a gente tem que tentar diminuir os percalços que isso está acontecendo. E nós temos jeito para isso. Nós temos solução. A fase de maior trabalho da vida da mulher vai ser na fase reprodutiva dela. Só que, por outro lado, a fase reprodutiva é a fase, eu acho, de maior resposta de felicidade para a maioria das mulheres. Existem mulheres que não querem percorrer essa vida reprodutiva, mas muitas querem. E isso, para elas, é uma recompensa muito grande, que recompensa o excesso de trabalho, o excesso de correria, a carência do sono, a TPM, a menstruação, a cólica menstrual e tudo mais. Nós estamos sendo veiculados pelo YouTube, pela TVT Stream também, mas pelos amigos que nos ouvem pela Jovem Pan News Campinas. Então eu tenho que não só usar o GC aqui, eu tenho que dizer que eu estou conversando com o Dr. Mauro Vila Real, que é ginecologista obstetra, falando um pouquinho sobre as mulheres e a sua vida clínica, médica, enfim. Doutor Mauro, o homem tem mais tabus do que a mulher no que diz respeito à saúde? Se a gente colocar os dois numa balança, quem é que é mais difícil de tratar, o homem ou a mulher? É muito mais difícil o homem, né? A mulher ela é muito mais afeita em se permitir. Eu acho que a mulher ela tem um medo de morrer tremendo. Não por ela, mas pelos filhos que ela deixa. É o que eu comento na primeira gravidez, a mulher, opa, tudo jóia? Eu sento ali, vou ali, faço isso, tudo bem. A segunda gravidez, existe uma coisa que ficou orbitando a cabeça dela, eu não posso perecer. Eu tenho um filho para cuidar. Então eu acho que a mulher, ela se entrega para um tratamento, para um exame de rotina, com muito mais facilidade que o homem. Nesse aspecto, acho que a mulher é muito mais responsável que o homem. Câncer de mama, não é? É uma epidemia, né? Agora parece que mais controlada, tem exames preventivos, não é? Mas ainda nós temos um índice alto de câncer de mama? Eu acho que pela vida que se leva hoje, esses índices estão cada vez mais altos. Principalmente de casos... Pensei que fosse o contrário. Não, principalmente de casos graves, agressivos, numa idade mais jovem. Os casos entre 20 e 40 anos, que são numa minoria, eles têm casos, assim, muito ruins. E os casos mais comuns são a partir de 40 anos, quando se institui a mamografia anual. Esses casos são diagnosticáveis, são tratáveis e se consegue bons resultados
quando se diagnosticados precocemente. Que coisa boa, né? Mas é boa no sentido do diagnóstico, mas triste porque eu entendi, do meu ponto de vista, haveria maior informação, as pessoas iriam se cuidar um pouco mais. Elas se cuidam mais. As O que campanhas, o que acontece é que aumentou o número de casos, entendeu? Existem mais casos por menos amamentação, por qualidade de alimentação, por exposição a riscos ambientais, por obesidade, por uso excessivo de medicamentos, principalmente hormonais. Tabaco ainda interfere? Tabaco. São vários fatores que aumentam o risco. E a mulher está cada vez mais exposta a isso. Endometriose, parece que também é outra epidemia, né? Isso, como é que ela tomou conta de tantas jovens? Eu nunca ouvi falar nisso na minha realidade, infância. é que na sua infância, a minha filha tem uma cólica que é horrível. Mas isso era igual a minha. A mãe fala isso aí. Minha filha tem uma cólica horrível. Mas era igual a minha. E era um tabu isso. Por quê? Porque ela era ruim falar que estava com cólica. Ela levava a vida, passava uns dias ruins e tal. Hoje em dia se melhorou muito no diagnóstico, no prognóstico e no tratamento. Há 20 anos atrás, a gente fazia cirurgia para descobrir se a paciente tinha endometriose. Fazia uma videolaparoscopia. Teve pacientes que eu fiz inúmeras videolaparoscopias. Hoje a ressonância em ultrassom com preparo, por pessoas habilitadas, gera esse diagnóstico e gera a extensão do dano que essa doença está causando. Vamos conceituar o que é endometriose. Dentro do útero da mulher, tem uma camada funcional que mensalmente se descama e faz um processo fisiológico que se chama menstruação. Esse endométrio que se descama é para estar só dentro do útero. A endometriose é a presença deste endométrio em regiões ectópicas. O que significa isso? Fora do local de origem. Atrás do útero, no ovário, na bexiga, na parede abdominal e em outros sítios menos comuns. Então, mensalmente, essa mulher menstruando, ela estimula esses focos que estão fora do útero, numa região em que a implicação dolorosa é muito grande. E isso impede, por exemplo, a gravidez. É um fator de risco para a infertilidade. Hoje, o maior número de mulheres que frequentam clínicas de infertilidade são mulheres endometrióticas. Estima-se que a cada 10 mulheres, 2 têm endometriose nos mais diferentes graus de extensão e de sintomatologia. Epidemia mesmo. Epidemia. Isso é uma epidemia, né? Agora, a gravidez, ela é possível. É possível. Tem pacientes que a gente descobre a endometriose na cesárea. Pergunta para a mulher, e aí, tinha muita cólica menstrual? Ela, nossa, tem uma cólica horrível. Aí a gente fala, você tem endometriose. E qual é a melhor coisa para ela fazer a partir daí? Não menstruar. Você não estimulando os focos de endométrio que estão dentro do útero, você não vai estimular os focos que estão fora do útero. Tá aí, conversamos aqui, não acabei ainda a entrevista não. Estamos conversando com o Dr. Mauro Villarreal, pelo Pan-News Cidades, pela Jovem Pan-News Campinas e pelas redes sociais, na TVT Streaming. Faça um break e a gente volta já. PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. São mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar integrada nas cidades de Campinas, Indaiatuba, Paulínia, Hortolândia e Santa Bárbara do Oeste, além de uma nova estrutura hospitalar em Itu e unidades de pronto atendimento, com vasta cobertura que contempla desde centros clínicos, exames complementares laboratoriais e de imagens, procedimentos como cateterismo e angioplastia, internação, maternidade, UTI adulto, neonatal e pediátrica, e oferece ainda o programa de medicina preventiva e a telemedicina. Quando o assunto é cuidado, você pode contar com uma estrutura completa e profissionais experientes que prezam pela atenção personalizada, eficiência e respeito. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você.
No Palavra de Honra de hoje, estamos conversando com o médico obstetra, Dr. Mauro Villarreal. Doula, parto natural, cesárea. Qual é a melhor fórmula para a gente vir a furo? Não pode usar mais essa expressão, né? Não pode. Antigamente você usava isso, não né? pode. Para a gente nascer, para a gente brotar. Eu acho que é uma pergunta difícil de ser feita, mas essa pergunta tem que ser transmitida para aquela mulher que vai dar à luz. Você tem preferência por uma via de parto? Nós temos que oferecer isso aí. A minha obrigação é tentar transformar essa via de parto na via mais segura possível. Porque a gente quer que o casal entre, um casal e uma mala no hospital, e saia um casal, um bebê e uma mala. Né? Então a gente precisa oferecer para a mulher o que ela vai passar em cada situação. Não é só em relação à dor, em relação à expectativa, em relação ao tempo, em relação à gravidez dela, ao nascimento. Né? Eu acho que a mulher que deseja um parto normal, que ele seja realizado com segurança. O parto natural feito em casa, eu não considero um parto muito seguro. Eu acho que a gente evoluiu tanto para ter segurança. Desculpa, é como natural em casa? Em casa. Como você chega lá, se monta uma estrutura e vai um profissional na sua casa para fazer o parto. Médico? Médico. Mas você Mas tem se tiver um problema qualquer que exija aí um oxigênio, um medicamento, ele está preparado para isso? Até determinado ponto, né? Não existe uma segurança tanto técnica, porque normalmente não vai um neonatologista junto com um aparelho de UTI para poder dar uma assistência, quanto aos riscos maternos. É meio romântico isso, não é não? E talvez o seja. A gente tem que respeitar. Mas você no atendimento, você já teve casos assim? Já tive casos assim. Eu já tive casos até de pacientes que procuraram outras alternativas. É um direito dela. E você faria isso em casa? Não faria. Não. E daí você perde o cliente da frente. Exatamente. Ele vai embora e fala, não quero mais Exatamente, a amizade é a mesma. Mas a gente não pode se permitir alguma coisa que vai contra. O primeiro mandamento médico é não piorar a situação, não prejudicar. É ter ciência do que você pode fazer e qual é a melhor técnica que você usa para poder chegar a um caminho daquele. O que eu costumo fazer para os pacientes é o seguinte: meu parto é hospitalar, e você entra na internet e entra em contato com um plano de parto. Plano de parto são algumas situações que você vai viver no intercurso de um parto, normal ou cesárea, e que você tem dúvida. Vamos esclarecer as dúvidas. Vamos conversar com quem vai estar lá deitada, quem vai expor seu corpo a uma situação dessa. E a gente tenta chegar numa conclusão. Por exemplo, uma mulher que quer ter um parto normal a qualquer custo. Aí ela lê um item lá que está escrito, uso de fórceps. Aí ela chega para mim e fala assim, não, fórceps eu não quero. Ah, bom, então nós não podemos ter um parto normal. Mas ela pode interagir nesse sentido? Eu acho que de uma forma anterior pode. Eu acho que é interessante esclarecer tudo. Mas tem situações em que eu vou precisar usar esta alavanca autorregulável que ajuda a tirar esse bebê dentro da barriga. Você falou do fórceps. Eu acho que eu nasci com fórceps, né? O bebê saía com uma cabeça de Mago Merlin, né? Mas não por causa do fórceps. Não? Não, porque mas ela ficou era muito tempo. Comum isso, porque ligar ficou uma muito coisa tempo, a outra. Ficou muito Coroando. tempo em trabalho de parto. Chama coroando ainda? Coroando quando ele está exposto na vagina e só está a cabecinha lá, então eles colocam como se fosse uma coroa. Essa bossa que se chama, esse couro cabeludo que se expõe, que fica mais avantajado em relação à calota craniana, é pela ação da tensão, do edema que é provocado, tanto pelo toque quanto pela pressão de sangue que vai para aquela região. Isso aí desaparece. Agora, o fórceps é colocado na lateral do rosto. Frequentemente, ele não vai ficar... Ele vai fazer uma marquinha aqui que umas 48 horas depois desaparece. Não fica com nenhuma deformação. A princípio, não. Desde que ele seja colocado a mão tem que ser com boa, consciência.
Eu estou sabendo que posição que está esse bebê para eu poder alocar o fórceps de forma segura. Entendeu? Então, se a mulher não quer fórceps, é melhor ela não se aventurar num trabalho de parto. Sim. Ou senão ela vai entender a explicação que eu vou dar. Que sempre vai usar o Não, não sempre vai usar, mas é uma ferramenta que eu tenho para poder abreviar um período expulsivo em que o bebê pode sofrer. É muita diferença física de uma mulher para outra, porque eu já ouvi de algumas mães que o parto foi tão fácil que ela nem sentiu saindo o bebê. Este é o parto normal. É. Este é o parto aquele parto que o médico põe pouco a mão. Sei. Porque ele é um serviço autônomo. Existe isso Existe. Esse é o melhor. Aquele que chega no hospital, vamos correr, todo mundo correndo para o centro cirúrgico para poder... Está nascendo. Maravilhoso. Agora aquela, 12 a 18 horas, cansativo, não evolui direito. Talvez a gente tenha alternativas um pouco mais rápidas e um pouco mais seguras, dentro de uma conversa franca com a paciente. Eu estou falando isso que eu posso ser ouvido por colegas que vão falar para mim, não, você teria que insistir, está tudo bem. E ouvir de colegas que falariam para mim, eu já teria desistido há muito tempo. Por quê? Porque eu quero tirar esse bebê de dentro da barriga, entregar para a mãe e tudo certo. Estamos conversando no Palavra de Honra, veiculado pelo Pan News Cidades, com o Dr. Mauro Villarreal. Consequências, benefícios e prejuízos para a mulher com uma cesárea. Bom, vamos colocar do ponto de vista de nascimento. Muitas vezes esse bebê nasce num dia que não era o dia que ele marcou para nascer. Concorda comigo? Ele vai nascer num dia programado. Eu conheço inúmeras mulheres que colocam a programação deste nascimento dentro de uma situação de responsabilidade e segurança é minha, não é do bebê. Ele vai nascer numa época em que ele está maduro, certo, bonitinho para nascer, mas eu que decido. Como acontece também na mulher querer que esse bebê expresse alguma coisa dizendo, esse é o meu dia de nascer. Tem muita mulher que expressa isso e nós vamos para a sala e fazemos uma cesárea. Então, a astrologia muda até, aliás, Isso. a cesárea muda até a astrologia, com certeza, né? Com certeza. Em relação a isso, muda mesmo. Dr. Mauro Villarreal. E consequências futuras? Há prejuízos uma cesárea para uma mulher, por exemplo? É uma cirurgia. Você entra dentro de uma cavidade abdominal. Eu vou falar um negócio que eu já escutei, não tenho a menor ideia do que seja, né? Aderência. Tem muita mulher que reclama, até com aderência na bexiga foi por causa da cesárea, e daí tem que tomar sucos verdes, não sei das quantas. Era bom que tivesse um suco verde que desfizesse a aderência. Mas não tem, né? Não tem. O que eu vejo assim com prejuízo realmente que é uma cirurgia, que a maioria das mulheres vão bem, e se saem bem. Hoje em dia, com anestesia, mantendo a mulher praticamente sem dor durante 24 horas depois da cesárea, ela levantando precocemente, andando, o intestino funciona mais precocemente e tudo vai bem. E ela olha para aquele bebê e fala, puta, missão cumprida. Isso. Mas eu não tenho que falar mal, nem pensar nada de errado daquela mulher que quis enfrentar um trabalho de parto com segurança, e conseguiu. É uma vitoriosa também. O médico, ele é fundamental hoje, principalmente, aliás, é fundamental em inúmeras áreas, mas eu acho que tem que ter uma sensibilidade muito grande para lidar com as mulheres que precisam de uma palavra, precisam de uma solução para inúmeros problemas. Né? Tortanos, eu acho que isso é importante. Mas eu acho que o mais importante, e eu só tenho a agradecer, porque 90% das coisas que eu falei, eu aprendi com elas. Elas que trouxeram Elas ensinam mais que o curso de medicina, então. Muito mais. Do ponto de vista de como lidar, como fazer, como agir. Cada paciente que entra é uma história nova que se inicia. Cada paciente que entra é um espetáculo novo e a gente fica muito contente quando a gente consegue transmitir para elas coisas que elas saem assim, putz,
fiquei feliz, fiquei bom. recompensado. Quantos partos você já deve ter feito, doutor? Eu não faço ideia, mas Não? tem uma cidadezinha aí. Doutor Mauro Villarreal, obrigado por ter estado conosco aqui no Palavra de Honra, pela Jovem Pan News Campinas, viu? Você é um cara muito bom, um amigo que eu considero, você sabe muito bem disso, e que tem uma técnica que já está, assim, indiscutivelmente humanizada. Quem falava que a medicina não era humanizada, a partir de você eu pude observar que essa não é mais uma realidade, né? Parabéns, viu? Muito obrigado. E parabéns também pelo seu programa, pelo deleite que a gente tem de escutar as suas crônicas, eu imagino o tempo que se fica para poder falar todo aquele negócio que a gente vai aprendendo no dia a dia com as suas palavras. E principalmente por tentar ser um veiculador de ideias. Todo mundo que está escutando, eu espero que tenha entendido alguma coisa que possa passar para outras pessoas. E você é uma pessoa que possibilita tudo isso acontecer. Parabéns. Parabéns à Jovem Pan, às redes sociais e à sua rede social que propaga tudo isso. Que coisa boa ter você como amigo. Mauro Villarreal. E assim, você acompanha o Palavra de Honra também pelo Spotify. Você digita, né? Spotify. E é complicado para a gente, né? A nossa geração é diferente, né? Não tem essa intimidade. Mas no Spotify você tem lá o E Tenho Dito, Palavra de Honra, onde você confere todas as crônicas. Você sabe que são mais de 2.000 já, Nossa, né? Senhora. Que estão lá todo dia, crônica nova, que estão lá à disposição dos amigos, ouvintes e fãs aí do Palavra de Honra. Muito bem, amigos, o Palavra de Honra fica por aqui e em breve a gente se fala. Até lá.